bastante notícia no matinal, porque semana passada foi uma semana quente, que projeta para essa semana uma série de definições também importantes na política e na economia, em Brasília e no mundo. Para me ajudar nisso, eu vou receber um convidado aqui, um pouquinho mais tarde, que é o cientista político Rafael Cortes, que vem me ajudar a desenhar esse cenário. Mas vamos falar do que a gente vai falar hoje, né? Eu vou passar rapidamente, aí eu já dou bom dia para todo mundo que está aqui no chat, que antes de começar eu já estava vendo e estou muito feliz com as mensagens. A gente começa falando sobre o envio de uma representação contra 14 deputados bolsonaristas pelo motim realizado semana passada no plenário da Câmara. O caso pode parar no Conselho de Ética. A gente vai falar disso e explicar o que tem de implicação nisso para o Congresso e também para o presidente da Câmara, Hugo Motta. Além disso, economia e política também, tarifaço, né? Tarifaço entrou em vigor na semana passada, aquela tarifa adicional que chega a 50% para alguns produtos brasileiros que entram nos Estados Unidos. Vamos falar o que o governo planeja fazer para ajudar essas empresas que vão ficar no prejuízo, e também qual é a estratégia que se desenha lá em Brasília para essa semana com relação a isso. As negociações, vamos lembrar, seguem. A ideia do governo é conseguir colocar mais setores na lista de exceções às tarifas impostas pelo Trump. Como? Né? Vamos conversar sobre isso também. E no Bloco Mundo a gente vai falar do assunto que, enfim, foi o assunto do final da semana passada e sobre o qual começamos a semana olhando também, que é o plano do Netanyahu de ocupar a cidade de Gaza. E como isso tem gerado uma repercussão na comunidade internacional, com duras críticas, inclusive da ONU. Vamos te informar sobre isso. Mas antes da gente começar esse programa, eu vou falar que se você não é inscrito no canal, se você está chegando hoje aqui pela primeira vez, ou se já veio aqui antes, mas não se inscreveu, aproveita, se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum episódio do Matinal, todo dia de manhã. Eu e o Guilherme Amado, hoje vocês notaram, eu não estou com ele está fazendo uma viagem para gravar um dos programas aqui do nosso canal, e foi bem na hora do voo, o voo foi bem na hora do nosso programa, então estamos sem o Guilherme, mas fiquem aqui comigo, vamos comigo, que tem muita notícia para falar, para analisar. E, é aquele recado que a Isabel Lengruber, que está aqui com a gente hoje no chat, eu já vi sempre dar, mas hoje quem deu foi a Márcia Michelotti, que também está sempre com a gente aqui. Senta o dedo nos emojis de coração ou na carinha feliz, que aí o algoritmo vai entender que você está gostando do programa e vai fazer esse programa chegar em mais gente. E se você gosta do Matinal, também pega o link agora e despacha aí no grupo de WhatsApp para os seus amigos, para os seus familiares, para quem você acha que vai gostar de fazer parte da nossa comunidade. E se vocês estão aqui comigo, mandem comentários, mandem notícias aqui no chat que eu vou acompanhando, já vi o bom dia de vocês. Hoje é o primeiro dia que a gente está começando às 8h30, um pouquinho mais tarde. Eu vi que a Isabel Lengruber, que está com a gente todo dia aqui no Matinal, falou que para ela esse horário ficou um pouco pior, mas tem gente comemorando aqui, né? A Márcia Michelotti falando que esse horário é ótimo, que agora ela não vai se atrasar tanto. A Maíra falando que pela primeira vez vai conseguir pegar do começo do programa. Então também podem deixar o feedback de vocês sobre o horário, tá? A gente está fazendo esse ajuste aí para tentar atender vocês melhor. Mas bora para as notícias, então, para a gente não perder mais tempo. O presidente da Câmara, Hugo Motta, tem uma reunião marcada hoje com o corregedor da Câmara, o deputado Diego Coronel, PSD da Bahia, porque no final de semana o Motta encaminhou a essa corregedoria uma representação contra 14 deputados envolvidos na ocupação da mesa do plenário da Câmara para bloquear os trabalhos, né? O deputado Diego Coronel vai ter essa missão de encaminhar representações para o Conselho de Ética, algo que deve acontecer até quarta-feira. Até quarta-feira ele deve apresentar esses pareceres dos chamados processos disciplinares. Acho que o que é importante a gente lembrar aqui? Primeiro, saber aqui, né? Primeiro, lembrar de por que esses deputados são deputados bolsonaristas, podem parar no Conselho de Ética. São 14 deputados. Entre eles, aí, né, a Bia Kicis, o Zé Trovão, o Nicolas Ferreira, o Sóstenes Cavalcante,
Por quê? Porque eles sequestraram ali o plenário da Câmara, ficaram 30 horas ocupando a mesa do plenário para impedir que houvesse qualquer tipo de trabalho na Câmara dos Deputados, sem que antes fosse colocado em votação o que eles chamam de pacote da paz, que inclui anistia para os envolvidos no 8 de janeiro, que inclui impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Supremo, isso ok, é no Senado, mas essa estratégia de bloquear os trabalhos do Congresso, ela era visando essas duas pautas e também uma pauta para dificultar ação contra parlamentares. Essa ainda está em gestação ali e com a anuência de alguns nomes do Centrão. Mas o fato é, sem colocar anistia em pauta, eles não liberariam o acesso ao plenário. Isso nada mais é do que uma obstrução de trabalhos do Congresso Nacional, que tem que seguir uma agenda, gente, uma agenda de interesse ao país, não de interesse a grupos, né? E a gente critica quando o Congresso se presta interesse a grupos específicos que não o interesse nacional, o interesse coletivo, em diversas ocasiões, inclusive quando eles estão trabalhando pelos interesses deles mesmos. Então não seria diferente agora. A gente não vai se eximir de fazer uma crítica a essa tentativa aí dos bolsonaristas de emplacarem goela abaixo uma pauta que é referente a um grupo. Não é assim que trabalha o Congresso, não é assim que se dá a política. A política se dá no âmbito da negociação, do convencimento. E para isso é preciso ter uma articulação de bastidor. Então, se eles conseguem reunir forças suficientes no parlamento para fazer essa agenda avançada, seja da anistia, seja do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, seja qual for a agenda, isso se desdobra no campo político. Isso não se desdobra através de você bloquear a entrada física no plenário ou a entrada ali na mesa, né, da Câmara, no sentido ali para o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, e dizer que você só vai liberar a passagem se ele topar emplacar suas pautas ou as pautas do seu grupo. Não é assim que funciona a Câmara, ao menos não é assim que deveria funcionar. E o Hugo Mota está sendo criticado, inclusive, por não encaminhar direto ao Conselho de Ética isso, por encaminhar para a Corregedoria primeiro, isso porque em outros casos esse procedimento já foi muito mais simples e mais curto, ou seja, há claramente ali uma dificuldade também do Hugo Mota de lidar com essa situação. Dificuldade que a gente viu porque, primeiro, ele não conseguiu impor sua autoridade para assumir ali a mesa da Câmara. Ele precisou de uma ajuda do ex-presidente Arthur Lira para fazer uma negociação que fizesse com que esses parlamentares saíssem ali da mesa da Câmara, e agora, porque ele não encaminhou diretamente ao Conselho de Ética. Depende, a credibilidade do Hugo Mota e da presidência dele dependem e muito agora de uma punição, de um desfecho satisfatório com relação à situação desses 14 deputados. Mas eu vou chamar aqui alguém para me ajudar a entender um pouco melhor esse cenário, que eu acho que vai ter muito para acrescentar aqui para a gente, que é o cientista político e sócio da Tendências Consultoria, Rafael Cortes. Eu acho que já está conectado aqui com a gente, Lucas Panhelli. Rafael, obrigada por aceitar estar comigo aqui nessa manhã, no Matinal. Um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço o convite, Beatriz, é um prazer estar conversando com vocês essa manhã. Rafael, começa te perguntando de que forma essas possíveis punições a serem aplicadas a esses parlamentares podem mexer com o jogo político lá em Brasília, no Congresso. Deve ter bastante implicação, algumas já no curto prazo, que a gente consiga observar nas próximas semanas, ao longo da evolução do processo legislativo, e outras mais amplas, e aí eu me refiro ao processo eleitoral de 2026. Basicamente, o que essa crise me parece traduzir é aquele grande dilema, especialmente dentro da direita, de qual vai ser o tipo de projeto político que vai ser apresentado para rivalizar com a candidatura à reeleição e os apoiadores do presidente Lula. Digo isso por quê? Porque a gente tem dois tipos de direita, aquela que a gente chama mais de direita bolsonarista, que emergiu através da força do ex-presidente Bolsonaro e um novo estilo de se fazer política, e a chamada, que de novo na falta de melhor nome, o chamado Centrão. E a gente já tinha visto vários desses episódios
de como esses diferentes grupos vão responder, seja ao tarifaço, seja agora a todo esse imbróglio na Câmara dos Deputados, enfim, isso para dizer só as questões mais recentes. Hugo Mota, nesse caso, em alguma medida, é o árbitro dentro desse jogo, por conta da sua responsabilidade institucional. Então, a gente já tem visto já uma dificuldade do presidente da Câmara em organizar e arbitrar esses conflitos. Então, eu acho que se não tiver um mínimo de normalização, fica muito difícil voltar às pautas legislativas. Então, a agenda vai começar a sofrer, vai começar a atrasar projeto e vai acumulando tudo para o segundo semestre. E aí, pensando na implicação no médio e longo prazo, tem um pouco a ver com as chances eleitorais, de como é que essa direita vai se organizar agora para enfrentar a campanha de reeleição. Agora, Rafael, você falando que a agenda fica bloqueada, né? Se a gente não tem um desfecho para essa situação, esse cenário que aconteceu. Isso, de alguma maneira, favoreceria a direita, seja ela qual for, no sentido de o governo tem algumas pautas que precisa ver avançar no Congresso para conseguir chegar em 2026 dizendo que cumpriu algumas promessas eleitorais lá de trás de 22, né? Entre elas a ampliação da isenção, da faixa de isenção do imposto de renda. Então, atravancar o trabalho do Congresso no segundo semestre pode sair barato, digamos assim, para a direita, pode ser bom para a direita. Para o governo, a gente sabe que vai atrapalhar os planos dele de todo jeito. Mas para a direita, isso é bom ou ruim? Por uma parcela dela pode ser positiva, né? Para aquela direita, então, que aposta num conflito bem direto contra a esquerda, no posicionamento de pautas contra STF, que tem esse teor não institucional, questionador da institucionalidade, nesse caso, conseguir travar a agenda do governo é percebido como algo positivo. Onde a gente deve ver isso mais claramente, para ver o quanto a sociedade apoia isso, nas candidaturas ao Senado em 2026. Então, vale a pena observar quem está em cada um dos seus estados, os nomes que estão sendo cogitados para disputar o Senado e ver qual o posicionamento deles, sobretudo aqueles no campo da direita. Olhando do ponto de vista do centrão, aí eu acho que aqui o ganho é menor, porque em alguma medida precisa dessa institucionalidade estar funcionando para ter emendas parlamentares minimamente organizadas. Se você não vota orçamento, as emendas parlamentares ficam prejudicadas. E, sobretudo, em ano eleitoral. Então, daqui a pouco a gente vai ver a briga pelo orçamento. Muito provavelmente a gente vai ver uma briga do governo querendo controlar uma parte desses recursos e os parlamentares querendo até um calendário de execução dessas emendas em ano eleitoral. Se não tem orçamento, fica difícil organizar esse calendário. Então, uma parcela da direita eu acho que fica prejudicada, e olhando na competição presidencial, acho que ajuda o governo Lula. Por que eu acho, Beatriz, a minha leitura vai nessa direção? Porque agora, com esse desdobramento do Trump, a gente ganhou um novo capítulo dessa novela, enfim, dessa dificuldade de esquerda e direita minimamente se organizarem ou encontrarem alguma pauta comum. Então, isso abasteceu, digamos, uma percepção do custo do bolsonarismo, em alguma medida. Então, acho que isso deve trazer dificuldades eleitorais para quem quer que vai concorrer lá contra o governo em 2026. Agora, isso também antecipa um divórcio aí dessas duas direitas que você menciona, então da direita bolsonarista para uma direita que quer se projetar como uma direita mais ao centro. Toda essa movimentação desse último mês, último mês, né? Porque foi julho, basicamente, essa questão do Trump avançando sobre o tarifaço e também fazendo essa ofensiva com relação à situação jurídica do Bolsonaro e essa resposta aí dos bolsonaristas. Então, a gente vai ter uma separação mais clara na sua leitura, de uma maneira mais rápida, agora nesse segundo semestre, de algo que a gente talvez só tivesse no ano que vem? A minha interpretação é que sim, a gente já tem visto expoentes de ambos os campos, sobretudo do campo bolsonarista, e a dimensão religiosa, né? Muitos líderes religiosos dando a cara, digamos assim, dessa nova fase do bolsonarismo. Comparado com o passado, tem menos o teor militar
ficou mais o debate de valores religiosos, então nomes importantes, digamos que estão próximos ao bolsonarismo, já tecem críticas bastante ácidas aos governadores que são percebidos como candidatos a suceder o ex-presidente Bolsonaro, dado que ele não tem direitos políticos, né? Em alguns casos, as referências são bastante fortes. Acumulando isso, vai ficando difícil de sustentar um projeto junto em 2026. A gente viu também o próprio filho e deputado federal Eduardo Bolsonaro fazendo também críticas diretas, por exemplo, ao governador de São Paulo, Tarcísio, mas não só eles. Então, esses governadores, agora eles vão tentar entender e construir uma estratégia, me parece, na seguinte direção. Eles precisam estar suficientemente perto desse bolsonarismo para atrair esse eleitorado. O próprio o Gilberto Kassab, o presidente do PSD, numa entrevista, ele fala isso, né? Fala, não dá para ter uma candidatura competitiva sem o apoio do Bolsonaro. Mas, por outro lado, precisa se encontrar alguma coisa que o diferencie da figura do ex-presidente, que tem uma rejeição acima de 50%. Essa é a tarefa. Se vão conseguir encontrar um discurso que consiga contemplar esses dois objetivos, acho difícil, mas essa é a tarefa que vai ficar colocada para esses postulantes a uma vaga na chapa que vai enfrentar a candidatura à reeleição. E você falou que você vê um cenário mais difícil para seja lá quem quer que for disputar contra o governo, né? Contra o Lula, né? Que vai disputar a reeleição ano que vem. Eu queria entender um pouco essa sua leitura de como esse cenário ficou melhor para o governo, porque tem muita gente que fala que esse impulso aí que a gente está vendo de um vento mais favorável ao governo, refletido até em alguns números aí de aprovação de pesquisas, seria algo que pode ser passageiro, né? Que está muito influenciado pela situação agora da ofensiva americana sobre o Brasil e essa resposta de soberania, mas que isso pode passar. Você não compartilha, então, dessa leitura de que é algo passageiro ou compartilha, mas mesmo assim acha que o cenário é bom para o governo ano que vem? Olha, acho que eventualmente é passageiro. Obviamente, a gente ainda não tem a dimensão econômica, né, as consequências econômicas desse processo, mas para mim, acho que não há dúvida de que o governo ganhou uma melhor perspectiva para a candidatura de 2026. Um tempo atrás, a gente estava discutindo a própria viabilidade da campanha de reeleição diante de um cenário que não só tinha um governo bastante rejeitado, então a desaprovação superior à aprovação ao governo Lula, o que significaria uma janela aberta para a vitória da oposição em 2026, o governo sem força legislativa, os termos do debate quase sempre desfavoráveis ao presidente Lula. Então, a gente estava discutindo uma cena de o governo chegar com chances baixas de se reeleger. O cenário hoje, me parece, é um cenário de candidatura muito competitiva, então, seja, tanto o governo quanto a oposição, independente desse desfecho, tem chance de ganhar. A gente tem um quadro de polarização muito cristalizada, ambas as candidaturas devem ter um patamar de rejeição pelo menos ali na casa de 45%, então a gente vai ter uma eleição muito apertada, um debate muito cristalizado. Me parece que o governo conseguiu, por meio, né, por vias tortas, na verdade, por conta do desdobramento que o Trump colocou na política brasileira, ele conseguiu um gatilho para associar essas figuras não bolsonaristas, provavelmente algum desses governadores. O Trump deu, digamos assim, uma ferramenta para o governo colar a imagem desses governadores ao bolsonarismo. Então, dito de modo mais direto, se a gente pegava as pesquisas, Beatriz, de opinião pública, a gente via que a rejeição de Ratinho, do Tarcísio, do Zema, Caiado, era significativamente menor do que a rejeição do ex-presidente Bolsonaro. Me parece que a tendência, com o desdobrar do tempo, essas rejeições ficarem muito próximas. É daí que vem essa perspectiva de que o governo ganhou, digamos, um aliado na campanha de reeleição, embora a disputa ainda não esteja perdida, não quer dizer que vai revolucionar a política brasileira olhando lá para 2026. E, Rafael, antes da gente só encerrar aqui, que eu sei que daqui a pouco eu tenho que te liberar,
Mas eu queria falar de um outro assunto que é o tarifaço. Lucas, se você puder colocar aí na tela, a gente separou uma notícia. O governo deve receber hoje, né, um primeiro balanço ali, né, impressões sobre o impacto do tarifaço nos produtos brasileiros, que entrou em vigor na semana passada, embora pareça que já esteja em vigor até antes, né, porque já vinha gerando uma série de impactos aí para os setores afetados, antes mesmo da entrada em vigor. Vão ser dados que vão ser importantes para o governo formular qual vai ser o que eles estão chamando de plano de contingência para apoiar as empresas que são afetadas por essas novas taxas. Eu queria aproveitar isso para te perguntar como você tem visto a condução do governo na resposta e nas negociações a esse tarifaço dos Estados Unidos. Olha, eu acho que o governo, diante do desafio, tem operado de forma minimamente organizada. Quando eu estou entendendo minimamente organizado, eu quero dizer a separação entre as negociações mais comerciais, junto aos órgãos de comércio americano e outras instâncias de governo, da dinâmica político-institucional. Né? O tarifaço brasileiro, como também aparentemente a Índia e outros casos, é resultado não é da dinâmica comercial exclusivamente. Porque o Brasil, por exemplo, tem superávit, os Estados Unidos, perdão, tem superávit na balança comercial em relação ao Brasil. Então, a gente não deveria estar recebendo essa ação norte-americana. A gente está recebendo por conta da dimensão político-institucional, que tem essa peculiaridade. Basicamente, a demanda do outro lado é quebrar o funcionamento independente do Poder Judiciário brasileiro, em particular do Supremo Tribunal Federal, porque é basicamente isso que o governo americano demanda. Então, não tem como resolver esse dilema. Por isso que eu estou chamando de minimamente organizado. Por quê? Porque, pelo menos por hora, tem conseguido separar. Então, as negociações seguem acontecendo, o diálogo razoavelmente tímido, mas isso gerou uma série de exceções à tarifa original, até porque o mercado americano também sente, não só o Brasil especificamente, mas esse conjunto de tarifas, pensando em relação aos demais países da comunidade internacional, gera inflação doméstica, é mais desafiador para a popularidade do Trump. Então, acho que o governo tem organizado de forma minimamente coesa. A questão me parece ser mais da política americana, ou seja, até onde o Trump e o governo americano querem ir com essa estratégia de usar tarifas para trazer outros ganhos que não ganhos comerciais. Então, acho que cada vez mais a gente tem que se voltar a atenção para a política internacional, porque daqui, acho que é mais ou menos esse jogo. O presidente Lula vai adotar um distanciamento, o Brasil vai continuar sinalizando os BRICS como um espaço legítimo de articulação internacional, então não vejo a gente mudando em grandes linhas o que já vem sendo feito do ponto de vista doméstico. Acho que a questão mais agora é os Estados Unidos. E, Rafael, tem uma pergunta no chat aqui para você. Tem várias, na verdade, mas eu vou juntar duas em uma aqui, que é da Márcia. Primeiro, ela pergunta se você vê espaço para outras votações entrarem aí na agenda do Congresso, como a escala 6x1 e regulamentação de redes. E ela também pergunta se você acredita que o eleitorado vai estar mais atento em 2026 na eleição para deputados e senadores. Bom, obrigado, Márcia. Márcia, né? Obrigado, Márcia, pela pergunta. Eu acho que sim, acho que a tendência é ter alguma normalização do processo legislativo. O Hugo Mota tem sido percebido como um líder que não constrói autoridade. Então, em alguma medida, ele precisa organizar minimamente o processo legislativo para não ficar com essa marca de um presidente da Câmara inábil e que não soube controlar e organizar o seu dever de ofício, né? O dever institucional do presidente da Câmara é colocar o legislativo para trabalhar, né? Ele, inclusive, até sofre de uma imagem de que é o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, que está negociando e que está, de fato, arbitrando esse conflito. Então, ele tem todo o interesse para fazer algum sinal de normalização e algumas agendas, sobretudo essas mais populares em anos eleitorais,
podem ganhar espaço de votação. Acho que a regulação das redes tem ganhado muita força. A gente viu agora um vídeo divulgado por um influenciador digital bastante relevante, está tendo uma repercussão bem grande. O presidente da Câmara faz referência a esse debate e a própria jornada 6x1. Acho que não passa, mas pelo menos vai ser debatida de forma minimamente organizada, sob pena do Hugo Mota permanecer com essa imagem, que parece que é uma imagem desgastada perante a opinião pública. Rafael, eu te agradeço muito, muito por ter participado aqui do programa com a gente. Já te convido para voltar no outro dia que também estivermos com o Guilherme aqui. E muito obrigada por ajudar a gente a entender esse cenário. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, Beatriz. Um bom dia para todo mundo. Eu fico à disposição. Obrigada. Gente, alguns comentários mais aqui sobre a questão do tarifaço, né? Então, hoje, o governo... Hoje não, nessa semana, né, o governo deve anunciar esse tal plano de contingência. E queria, só para a gente não deixar passar aqui, falar do que é esse plano de contingência, né? São algumas medidas que são avaliadas para pequenas e médias empresas, para tentar ajudá-las, no caso desses setores que estão sendo afetados pelo tarifaço. Entre essas medidas, a gente está falando de algumas linhas emergenciais de crédito, compra governamental de produtos e de um programa de proteção de emprego aos setores afetados, ou seja, o governo deve exigir ali como contrapartida para esses benefícios, né, essa linha emergencial de crédito, entre outras, um compromisso também do empresariado pela manutenção do emprego nesses setores que receberem essa ajuda aí do governo. É isso que tem sido discutido nas últimas semanas já, na verdade, em Brasília, e que vai se desenhando para ser anunciado nessa semana, mais uma vez indicando que o caminho que o governo brasileiro está disposto a seguir, no momento, não é um caminho de retaliação, é um caminho de socorro interno a setores afetados e, ao mesmo tempo, tentar continuar com uma negociação com os Estados Unidos dentro do que for possível, lembrando que o Rafael Cortes trouxe aqui para a gente, e não vale a gente nunca perder de vista, né? Lembrando que tem um ponto que é trazido pelos Estados Unidos como o ponto principal dessa negociação, que é inegociável, né, para o Brasil, que é a independência institucional aí dos seus poderes e a capacidade do judiciário de atuar sem interferência do executivo, porque, na verdade, é isso que o Trump está pedindo, né? Está pedindo que o executivo brasileiro interfira no judiciário brasileiro, ao tentar aliviar a situação jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já estamos no dia 11 de agosto, a expectativa no Supremo é de que ainda em setembro haja o julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Mas vamos falar de mundo agora, que a gente tem um assunto importante para trazer. Vamos colocar aí na tela isso, Lucas, obrigada. O Benjamin Netanyahu convocou ontem uma coletiva de imprensa para jornalistas estrangeiros e afirmou que vai apresentar muito em breve o plano de ocupação total de Gaza. Lembrando o que a gente teve na semana passada. O Netanyahu falou numa entrevista que faria a ocupação total de Gaza. Hoje a gente tem basicamente 75% do território de Gaza ocupado por forças israelenses e outros 25% não ocupados. No dia seguinte, praticamente ali horas depois, né, o governo Netanyahu aprovou um plano de ocupação da cidade de Gaza, e não um plano de ocupação total de Gaza, mas que já representa um avanço aí nesses planos do Netanyahu de controlar todo o território. Mas muitos detalhes estão no ar, na verdade, pouco se sabe ali sobre uma série de coisas envolvendo esse plano do Netanyahu e do governo de Israel. Então, é por isso que ele está falando que vai apresentar muito em breve, mas, de novo, de uma maneira bastante vaga. E muito em breve é quando? É hoje, amanhã? Enfim, está toda a comunidade internacional de olho nisso, porque é uma escalada no conflito ali no Oriente Médio e na situação de Gaza. Então, houve também uma reunião de emergência no Conselho de Segurança da ONU ontem, então, em pleno final de semana, e Israel foi duramente criticado, né? A ONU está falando em calamidade, em aumentar a calamidade e a pobreza e a fome em Gaza com esse plano de Israel.
Reino Unido, França e outros países alertaram que esse plano pode violar o direito internacional humanitário. Mas eu acho que vale a gente lembrar que nenhuma fala da ONU e nenhuma fala da comunidade internacional, dos europeus, tem feito com que Netanyahu mude essa rota de intensificar, na verdade, ao invés de recuar os ataques sobre Gaza e o domínio sobre Gaza. Então, até agora, a despeito de uma pressão cada vez maior da comunidade internacional, não parece que nada disso vai surtir efeito ou tem surtido efeito, né? Vamos ver como os Estados Unidos, o principal aliado de Israel, vai se posicionar diante desse plano do Netanyahu de ocupar completamente Gaza, né? Talvez seja o país aí que tenha um maior poder de influência sobre Israel nesse momento. Aqui o Rony Vieira, recebi sua mensagem, Rony, quão efetivas são essas críticas da ONU? Era isso que eu estava falando justamente agora, né? Infelizmente, as críticas da ONU e a pressão da comunidade internacional e dos demais países não têm surtido nenhum efeito para essa questão do conflito no Oriente Médio. Na sexta-feira, a gente teve um anúncio por parte da Alemanha, por exemplo, que diz que vai suspender as exportações para Israel de armas que poderiam ser usadas em Gaza. Esse é um tipo de movimento que a gente tem visto ali por parte dos europeus. A gente viu também, por exemplo, a França dizendo que vai reconhecer o Estado palestino agora em setembro, na Assembleia Geral da ONU. Também é um golpe duro ali para Israel e para o Netanyahu. Foi o primeiro país do G7 a caminhar nessa direção, mas o fato é que até agora nada disso tem mudado esse cenário, pelo menos esse cenário aí que a gente prevê de uma escalada na ocupação de Gaza por parte de Israel. Gente, como eu prometo não estragar o dia de vocês, e acabamos de falar de um monte de assunto pesado, vou vir aqui com uma dica cultural que é aqui do canal e que eu assisti no final de semana e que eu acho que vocês vão gostar. Bom, quem gostar de conversar sobre psicanálise e sobre literatura também vai amar esse papo. O Notas de Rodapé dessa semana, na verdade foi publicado no finzinho da semana passada, é uma conversa da Raquel Coser, nossa querida Raquel Coser, apresentadora aqui do canal, com a escritora espanhola Rosa Monteiro, que é um fenômeno, né? Veio para o Brasil para Flip, e com a psicanalista Vera Iaconelli. As duas estavam lá, as três estavam lá em Paraty, e gravaram esse programa lá em Paraty, direto da Flip. Vou pedir para o Lucas colocar um trechinho aqui, e aí eu faço esse comentário também. La vida es algo maravilloso. Tengo el don de la alegría, no es mérito propio. Debo de tener una sopa química muy buena, con mucha oxitocina o algo así, porque tengo esa alegría de los animales, ¿no? Que consiste en que todas mis células bailan un zapateado de regocijo por el hecho de estar vivas, ¿no? Es maravilloso que, por ejemplo, hoy estamos aquí y probablemente no vamos a morir hoy. Eso ya es una fiesta. Eso ya es una fiesta, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene vivir? El de la vida misma. ¿Por qué vivimos? Porque la vida está hecha para vivirse y se regocija en vivir. Y a mí con eso me basta. Gente, eu assisti no final de semana, então eu recomendo o Notas. É um programa maravilhoso que propõe, é apresentado pela Raquel Coser, e propõe discutir o mundo a partir de um livro. Então, nesse caso, eles pegaram o livro A Boa Sorte, da Rosa Monteiro, e fizeram uma discussão sobre bem e mal, sobre culpa, sobre otimismo, como vocês estão vendo aí, a Rosa falando, né, que, enfim, a maneira como ela enxerga a vida, e tem tudo a ver com esse papo, e sobre análise também, né, e o papel da escrita na elaboração ali do sentir, né, e no dar sentido às questões aí que nos permeiam como seres humanos. Então também é trazido muito do novo livro da Vera Iaconelli, Análise, para essa conversa. Foi uma conversa assim, muito gostosa de assistir. Só tem um problema nesse programa, e o problema é que ele acaba, e porque eu ficaria assistindo ali mais 2 horas dessa conversa entre elas três, Raquel, Vera e Rosa Monteiro. Que privilégio, hein, Raquel Coser, minha colega aqui de canal, você sentar
junto com Vera Iaconelli e Rosa Monteiro para fazer uma conversa dessas. Uma conversa muito, muito legal. Tá aqui no canal. E para quem ainda não conhece o Notas de Rodapé, vale ir no canal, tem uma playlist só do Notas de Rodapé, e pegar para assistir também os outros programas. Porque, de fato, gente, que coisa melhor do que partir de um livro para discutir um assunto do mundo? Enfim, eu desconheço, acho essa ideia maravilhosa, genial. Parabéns para a Raquel, já deixo aqui para o Guilherme também, né, que fez esse convite aí para a Raquel para fazer esse programa aqui no Amado Mundo. E amanhã o Guilherme está de volta comigo. Vocês estão de volta comigo, eu espero. Mandem o link para quem vocês acham que pode gostar do matinal. E a gente se vê amanhã, então, no nosso novo horário, que é às 8h30. Até lá!